queria mostrar uns slides para vocês, para a gente ter a nossa conversa hoje sobre o que é realmente ser saudável, né, pessoal? Que é uma questão muito complicada quando a gente vê por aí alguma matéria assim, não, fulano morreu do vírus do mal e ele era saudável, né? Daí a gente fica, poxa, né? Então quer dizer que todo mundo tá à mercê disso, não existe então um fator que possa me proteger. E não é bem assim, porque o conceito de ser saudável é o que precisa ser discutido hoje e melhorado. Por que eu tô falando isso? Porque ser saudável precisa ser bem definido para vocês, e eu vou passar aqui algumas coisas para vocês avaliarem se vocês estão saudáveis. Vou comentar alguns exames que eu acho importante a gente fazer para poder avaliar o nosso organismo antes de decretar, né, estou saudável ou não. Como rastrear se eu não estou com excesso de insulina, por exemplo, dentro do meu organismo e vou sofrer processos de glicação e problemas de lesão dentro do meu organismo que eu nem vou saber às vezes. Existe um período, eu sempre falo para vocês, existe um período antes de eu saber que eu tô tendo alguma lesão. Tem coisas que são assintomáticas, né, e que estão acontecendo no meu organismo, mas eu ainda não tenho sintomas específicos disso. Então eu preciso usar os exames para rastrear isso. A gente chama de rastreio metabólico. Então eu vou falar hoje especificamente sobre como você vai avaliar a questão de pré-diabetes ou de chances de diabetes, chances de problemas cardiovasculares e saber se você está saudável e também fazer isso com os pacientes. Eu sei que o pessoal que me acompanha aí são profissionais de saúde, na maioria das vezes, então a ideia, pessoal, é que vocês possam avaliar as pessoas num sentido mais profundo, porque na cabeça das pessoas, você só não é saudável quando você tem diagnóstico de alguma doença crônica. Vocês sabem disso. Mas quem não tem diagnóstico pode não estar saudável. Por exemplo, pessoas que têm fadiga, cansaço, insônia, né? Não tem uma doença diagnosticada, não dorme bem ou dorme e acorda cansado. Isso não é ser saudável. Teu organismo está mostrando que tem algum problema ali. Outra pessoa vai relatar má digestão, refluxo, queixas intestinais, constipação ou então diarreia, então mau funcionamento do intestino, vai se queixar de gastrite. Isso não é ser saudável, por mais que você não tenha um diagnóstico, tenha só os sintomas, ou toda vez que você come, você tem que tomar um antiácido, você tem que tomar alguma coisa para digestão. Isso não é ser saudável. A outra pessoa tem dor de cabeça 3-4 vezes por semana, crise de enxaqueca mensal, também não é ser saudável. A outra pessoa vai aparecer e vai dizer, eu tenho infecções de repetição, eu tenho candidíase e cada pouco eu estou com amidalite. Isso não é ter doença crônica, mas isso também não é ser saudável. Então essa questão, se a gente pegar o conceito de saúde da OMS, a gente vai ver que é um bem-estar geral. Realmente ser saudável é o que as pessoas precisam entender para que elas possam então mudar a sua vida e aí fortalecer sua imunidade, enfim, evitar as doenças crônicas e ter uma vida melhor, ter uma vida com mais qualidade. Uma aluna falou assim, nossa, professora, eu tenho pacientes que vêm para mim, nunca fizeram um rastreio, comem de forma totalmente errada, comem de tudo, estão com sobrepeso e dizem que nunca se preocuparam com nada e preferem não fazer exames para não descobrir que tem alguma coisa. E daí agora, como que tá se sentindo essa pessoa, né? Tanto o sistema cardiovascular quanto o diabetes são problemas evitáveis 90% das vezes, tá? Basta a gente fazer o que tem que ser feito no nosso dia a dia. Sobrepeso traz uma coisa chamada inflamação, tá? E geralmente quem tem sobrepeso ou obesidade tem algum grau de glicação e resistência à insulina, ou seja, um mau funcionamento do metabolismo dos carboidratos, que favorece a inflamação sistêmica e também a lesões no endotélio, no vaso sanguíneo, o que favorece a entrada de vírus dentro do organismo. Quando alguém fala para mim, o fulano morreu e era saudável, eu pergunto, tinha lá um exame de insulina para eu saber se ele era saudável? Ele tinha sobrepeso? Era uma pessoa que tinha os nutrientes em concentração ideal dentro do organismo ou ele estava desequilibrado? Tinha algum exame como homocisteína para a gente saber que nível de lesão de endotélio vascular ele tinha? Tinha esse tipo de exame ou ele simplesmente não tinha nenhum diagnóstico de doença crônica e, portanto, ele foi considerado saudável? Para eu avaliar alguém e dizer assim, não, você está saudável, vai alguns exames a mais do que aqueles que são costumeiros, tá? Vamos dizer assim. Primeira coisa, insulina. Insulina me diz muita coisa. Glicemia não é um exame para a gente avaliar
preditivamente ou precocemente o diabetes, para a gente avaliar se você tem risco. A glicemia é um exame que vai me dizer como está a tua glicemia naquele momento que foi dosado, e se você tiver já pré-diabetes, ela vai estar um pouco alterada, mas aí você já tem pré-diabetes, você já teve alguma alteração de insulina, provavelmente, você já tem algum grau de resistência à insulina. E também vai me dizer se você tem diabetes, ou se você é pré-diabético, ou se você tem diabetes naquele momento. Não vai me dizer se você está correndo o risco de ter. E só para lembrar vocês, toda doença crônica, ela tem mais ou menos 10 a 20 anos de desequilíbrios no teu organismo, de maus hábitos, de estilo de vida ruim, de inflamação, de glicação, de estresse oxidativo dentro do organismo, para daí surgirem sintomas clínicos, chegar na fase clínica, onde eu tenho sintomas ou exames já alterados, com indicativo de diagnóstico de doença, e aí eu posso dizer então que você ficou 10 anos da tua vida sem tomar uma atitude, porque muitas vezes você não percebeu ou não se deu conta que você estava em risco para diabetes, que você estava em risco para um infarto, para um AVC. Primeira coisa, um exame chamado insulina de jejum que você precisa fazer. Então, vou tentar jogar aqui um slide para vocês, falando aqui quais os exames que eu olho para avaliar a resistência à insulina. E aí vou falar para vocês do qual que é o mais pessoas acima dos 35 já poderiam fazer, que é a curva de insulina. Mas eu geralmente peço a curva de insulina para as pessoas que têm acima de 40 anos e que tenham algum histórico já de resistência à insulina, tá? Senão eu peço insulina de jejum. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Tô trazendo aqui um slide que faz parte do curso aí de ortomolecular, né, pessoal? O pessoal que faz o curso já conhece esse slide. A gente estuda isso tanto na parte de glicação, no módulo de glicação, quanto no módulo de exames laboratoriais. Então, coloquei aqui um slide para vocês, onde tá assim, ó, como que é o ideal quando eu vou fazer glicemia de jejum. Então, assim, ó, glicemia ideal. Gente, qual é a diferença de interpretar um exame e ler um exame? Vocês sabem que tem diferença, né? Por que existe curso de interpretação de exame, pessoal? Se fosse só ler o exame, eu ia pegar lá o exame e ia ler, qualquer pessoa leiga, né? Ia ver ali, o valor mínimo de glicemia, 70 a 100. Eu tô com 99. Então tá bom, tá maravilhoso, não tô diabético, tá ótimo. Então isso é ler o exame. Eu vou falar para vocês de interpretar o exame, tá bom, pessoal? Então existe uma técnica que o pessoal do curso e alguns alunos que me seguem também sabem já, que chama-se técnica dos quartis, onde eu divido a distância entre o valor mínimo e o valor máximo por 4 e depois a gente vai somando então o valor que der em quartis. Eu não vou explicar a técnica aqui porque demora um pouquinho e tem um vídeo aqui no YouTube sobre técnica dos quartis para interpretar exames. Então a glicemia ideal, pessoal, é menor que 85. Isso é a glicemia ideal. Se tá em 99, não tá legal. Mas tá normal, professor. Eu sei que tá normal, mas tá um passo do 100, que já é considerado o quê? Pré-diabetes, né? 100 a 126. Então quer dizer que você está tendo já muita dificuldade ou demora para retirar tua glicose da corrente sanguínea, e ela pode provocar uma coisa chamada glicação, que é a caramelização, né, pessoal, das nossas células e proteínas, que vão provocar lesões em receptores e em funcionamento da célula. Glicar é como se eu estivesse caramelando, como se eu estivesse grudando, literalmente, o açúcar em alguma parte da minha proteína ou da minha célula, e isso fosse extremamente prejudicial. Então, a gente tem esse slide aqui, ó. O que é ideal? Glicemia menor que 85, hemoglobina glicada menor do que 6, aqui faltou colocar, mas é menor do que 6, insulina de jejum, e esse é o exame que é aquele exame que a gente tem que fazer para ver predisposição, para ver se a gente está indo no caminho do diabetes. Então, a insulina de jejum tem que estar entre 2 e 5. Qual o valor máximo dela? Alguns exames mostram 23, entre 3 ou 2,5 e 23 e 24. Então, isso aqui, ó, tem que estar batendo isso daqui para eu considerar você saudável, tá? Em relação ao metabolismo do açúcar. Tá em 98, 99, acima de 90, já temos alguma coisa que poderia melhorar. Hemoglobina glicada acima de 6 já está, inclusive, tendo um alto índice de glicação. Mas é até 7 o normal. Eu tô trabalhando com o ótimo, tá, pessoal? No hemograma, os teus eosinófilos, quando tiver maior do que 4, mas nossa, até o hemograma eu avalio a questão dos carboidratos? Sim, porque tem relação com o intestino. E os leucócitos totais têm que estar abaixo de 7.000. Menos do que 6.500 é o ótimo. Meus leucócitos estão em 8.000, professora. Você tem algum grau de disbiose. Se você tiver eosinófilos acima de 1%, aí já confirma também alergia a algum alimento, disbiose.
Se tiver o basófilo junto, alterado, que basófilo tem que estar 0, pode ser que você tenha, inclusive, verminose. Então, a gente vê muito mais do que só olhar o hemograma e ver se tem infecção, tá bom, pessoal? Infecção aguda, que é para isso que geralmente se usa o hemograma. Tem que ter a relação triglicerídeo-HDL. Triglicerídeo-HDL. Você vai pegar o teu triglicerídeo, vai dividir pelo HDL. Já fez essa relação? Se vocês não fizeram, vocês têm que fazer. É a principal relação que tem no perfil lipídico. O valor do colesterol total, pessoal, quase nem é considerado alguma coisa preocupante pra gente que avalia a predisposição a infarto. Então, para você saber se você tem risco de infarto, se o teu triglicerídeo dividido pelo HDL der maior do que 2, você tem mais risco para infarto ou para provocar lesões no endotélio e formação de placa aterosclerótica. Então, isso aqui é a principal coisa que eu olho num perfil lipídico. Tá? E aqui ele fala, ó, está fortemente associado também com o uso de glicose mediado pela insulina e insulinemia de jejum e para predizer LDLs pequenas e densas, que são as LDLs que provocam a formação da placa. E a gente tem mais de 12 tipos de LDL. Então, ao invés de você fazer um perfil genético da tua LDL, você pode fazer esse cálculo aqui, tá? Se der acima de 2, provavelmente você tem LDL pequena e densa, que é a LDL que é aterogênica. E triglicerídeo, então, aqui ele ainda diz o seguinte, que dividindo o triglicerídeo pelo HDL, se tiver acima de 3,5, o ideal é abaixo de 2, né? Existe resistência à insulina e é uma grande chance de você ter essas LDLs pequenas e densas, provocando aí lentamente na tua vida, minando o teu endotélio vascular, provocando lesões e formação de placa. E aí, o principal exame, que eu digo assim, que esse não tem erro, se você fizer, é o que mais demonstra algum tipo de problema no metabolismo dos carboidratos, é a curva de insulina. Não deve ultrapassar 7 vezes a insulina de jejum. Prof, insulina abaixo de 2. Para mim não vai dizer nada se a glicemia estiver legal e se a curva da glicemia, aí valeria a pena, se está muito baixa a insulina, valeria a pena fazer a curva de insulina para a gente ver como é que é o pico, que às vezes está com falha também na produção. Eu tenho alguns problemas, pessoal, de pacientes que têm a insulina de jejum boa, vamos dizer que ele tenha lá 3 ou 4 insulina de jejum, e aí quando eu vou fazer a curva, ou quando a gente faz glicemia de jejum, ele dá com uma glicemia de 100, 110. Você vai fazer a glicose de jejum. A insulina dele tá baixa, mas a glicose dele tá elevada. Ele pode ter algum problema na hora que ele come o carboidrato. Se a gente fizer a curva, a gente consegue ver isso. Então, olha só. Glicemia normal, para quem não lembra, tá, pessoal? Glicemia de jejum normal menor que 100. Pré-diabetes de 100 a 125. Acima de 126, diabetes. Tá? E aqui seria a curva de glicemia. Veja que eu tô falando para vocês fazerem a curva de insulina. Então, vocês podem, inclusive, pedir o seguinte, pedir curva de glicemia e insulina junto, que vai ser bem interessante. Aí vai dar para avaliar tudo em relação aos carboidratos. Mas a curva, se vocês forem fazer esse teste de curva de insulina e glicemia, vocês vão ficar 2 horas lá no laboratório e vão ter que ficar lá, fazer a coleta, tomar o xaropão, fazer mais coleta. Então, como existe esse processo que é chato, geralmente para uma pessoa mais jovem eu peço só a insulina de jejum, a glicemia e a hemoglobina glicada, e aí eu avalio dessa forma. E se aparecer insulina de jejum baixa e glicemia elevada, eu já sei que ele está tendo problema com os carboidratos. Na hora que ele come carboidrato, ele não tem uma boa liberação e captação de glicose. Vou colocar aqui o slide para vocês verem. Então, assim, insulina de jejum, você vai dosar a curva, você vai saber qual é o valor, tá, da tua insulina de jejum, né? Digamos que seja 5, tua insulina de jejum. Então, você vai fazer o pico, você vai fazer a curva. O pico mais alto da curva, pessoal, o pico mais alto da curva não pode ultrapassar 7 vezes a tua insulina de jejum. Então, 5 vezes 7, 35. Então, a tua insulina tem que subir no máximo, na hora que você tomou o xaropão de açúcar, de glicose, não pode ultrapassar 35. Então, isso é o ideal, isso é o ótimo. Então, para você saber que quando você introduz um carboidrato no teu corpo, você não precisa de muita insulina para retirar aquela glicose da corrente sanguínea, que o teu sistema é ótimo. E a glicose já vem uma quantidade baixa de insulina, já resolve. Quanto mais insulina você precisar para retirar isso, pessoal, mais você vai ter problemas. Então, repetir aí.
aí. Agora eu vou explicar o gráfico aqui, a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, vejam que a insulina é praticamente não dosada aqui, pessoal, porque o paciente que tem diabetes tipo 1, ele não produz insulina, porque diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde existe a destruição da célula beta pancreática. Lembram disso? E eu não tenho produção de insulina. Então, esse paciente é mais complicado, porque ele vai ter que repor insulina via caneta, via injeção. E esse, geralmente, a gente tem estudos agora que dizem que se a criança, na primeira infância e na gestação, tiver doses ideais de vitamina D, quem sabe a gente consiga que ela não desenvolva esse tipo de problema. Mas é uma coisa da juventude, é chamado de diabetes juvenil, porque se desenvolve na primeira infância e na juventude. E uma vez que a tua célula pancreática tenha morrido, não tem mais o que fazer. Então, o diabetes tipo 2 é o mais comum. E se vocês olharem aqui, o nível de insulina de um paciente diabético tipo 2, ele já é falho quando a pessoa tem o diabetes. Ele é falho. O que está faltando aqui nesse gráfico, então aqui nós temos uma pessoa normal, tomou a glicose, fez um pico de insulina e depois a insulina caiu. Pessoa do diabetes tipo 1, tomou aquele xaropão de glicose, não teve pico de insulina porque não produz insulina. O diabético tipo 2, que já tem diagnóstico há algum tempo, ele faz esse tipo de curva, onde a insulina dele não consegue subir muito, porque ele já também não tem uma boa produção. O que está faltando aqui, pessoal, nesse gráfico que eu quero falar para vocês, é o comportamento da insulina do paciente pré-diabético. O paciente pré-diabético, ele tem um pico de insulina mais alto do que o normal. Então, o pico de insulina dele estaria aqui, ó. Estaria alto aqui, ó, tá? E depois ia fazendo uma queda. Então, o paciente que tem disposição ou está em risco de ter diabetes, inicialmente ele produz muito mais insulina do que uma pessoa normal, e ele produz mais insulina do que o próprio diabético tipo 2. Porque no diabetes tipo 2, pessoal, ele já teve, né, no decorrer do processo de diabetes, o diabetes tipo 2, a tua insulina não funciona. Ela não consegue ligar no receptor e fazer o efeito que ela deveria, que é produzir uma proteína chamada GLUT4 para tirar o açúcar, a glicose do sangue. Quando você tem um pico, você come açúcar, a glicose vai para a corrente sanguínea, lá na célula tem uma proteína, uma bolinha, a gente representa ela, que ela gira, tira a glicose do sangue e joga para dentro da célula, para você não ficar com um pico de glicemia na corrente sanguínea, para que a tua glicose possa ser usada para produzir energia e também para ser armazenada parcialmente. Esse é o processo normal. Quando você tem resistência à insulina, o teu receptor de insulina não funciona bem. Então você tem que produzir 2, 3 vezes mais insulina para ativar receptores que funcionem. Então, você tem metade que funciona, metade que não funciona. O teu corpo tem que ficar estimulando os receptores que funcionam para retirar a glicose. Então, eu preciso de muito mais insulina. É como se eu tivesse uma fechadura problemática e a minha chave, que é a insulina, não conseguisse abrir, não conseguisse encaixar, não funciona. Eu vou procurar uma outra fechadura que funcione. Então, quem tem resistência à insulina tem alguns receptores de insulina que não estão funcionando por lesão, pessoal, por caramelização, pelo próprio excesso de glicose, você lesou o teu receptor, ele ficou deformado por excesso de inflamação e por estresse oxidativo, excesso de radicais livres, ele ficou deformado, tá bom? Por isso que eu falei que inflamação provoca resistência à insulina. Sobrepeso provoca inflamação, que provoca resistência à insulina. E aí a tua insulina começa a não funcionar, o teu pâncreas fica sobrecarregado e tem que produzir 3 vezes mais insulina para retirar aquela glicose. Glicose e excesso no sangue provoca o que, pessoal? Vamos lembrar aí das aulas básicas agora, né? Então aqui a curva eu já expliquei para vocês. Então vamos lembrar aí das aulas básicas. O que o excesso de açúcar provoca na corrente sanguínea? Por que eu não posso ter hiperglicemia, pessoal? Por quê? Os farmacêuticos aí vão lembrar. Eu faço lesão de endotélio vascular. A glicose vai oxidar dentro do meu vaso sanguíneo, vai obstruir pequenos vasos, né? Vai lesar a microcirculação, vai provocar aí perda de microcirculação em periferia, então pontas de dedo dos pés, a retina, que é sensível, que tem microcirculação, cérebro que tem microcirculação. Aonde tiver microcirculação, eu vou provocar lesões. E a longo prazo eu vou fazer lesões no endotélio a ponto de provocar também problemas na macrocirculação. Vou provocar aberturas, lesões no endotélio que vão depositar gordura e fazer placa aterosclerótica. Vou provocar hipertensão arterial.
sobrecarga cardíaca. Isso são as consequências da hiperglicemia. Então, por isso, a gente não quer ter nossos pacientes com hiperglicemia e resistência à insulina. Então, por isso que eu falei para vocês, o que provoca a resistência à insulina, pessoal? O que faz com que essa ligação da insulina com o receptor não seja efetiva? Já falei aqui de glicação, inflamação e estresse oxidativo. E como que eu provoco esses 3 problemas bioquímicos no meu organismo? Com um estilo de vida ruim. Então, por isso que eu falo lá que quando alguém fala pra mim, o fulano era saudável. Peraí, eu não via a curva de insulina dele, não, pra eu dizer que ele era saudável. Então, ele poderia estar tendo essas microlesões, esses problemas aí que ainda não manifestaram. Gente, para manifestar o sintoma do diabetes, às vezes a pessoa chega lá, o diabético tipo 2, ele tá com a glicemia em 500. Quando ele vai procurar ajuda, porque começou a sentir tontura, mal-estar, vômito, né? Vai procurar ajuda, a glicemia tá lá em 500. Saber quanto tempo faz que ele tá com hiperinsulinemia e hiperglicemia. A doença cardiovascular e o diabetes ou o pré-diabetes é uma doença silenciosa muitas vezes. Então, assim, primeiro exame que eu olho para dizer se você está saudável, a tua insulina de jejum e a tua curva de insulina. Não importa a idade que você fale para mim. Eu tenho crianças, pessoal, uma adolescente, né, pré-adolescente de 12 anos, com a insulina de jejum em 15, com os triglicerídeos em 190. Mas era saudável. Nossa, já imaginou se uma criança com a mesma faixa etária falam para mim assim, olha, ela morreu do vírus do mal. Não tá na faixa etária de risco. Nossa, era saudável. Gente, estão entendendo o que é ser saudável? Estão vendo a importância de ter um metabolismo da glicose efetivo, funcionando? Não dá, gente, para ter lesão endotelial e dizer que alguém é saudável. Então, assim, quando eu falo de hábitos de vida para vocês, martelo na cabeça de vocês, toda vez eu falo isso. Melhor alimentação. Peguei no pé, falei para comer alimentos anti-inflamatórios, alcalinizantes. Botei uma tabela aqui no YouTube, né, com a pirâmide da nutrição funcional para vocês. Falei, muda a sua alimentação, para de ficar comendo carboidrato. Cada vez que você come, não fica contando caloria, gente. Contar caloria nunca resolveu o problema de ninguém. Quando que contar caloria fez alguém ser magro, gente? Eu contei caloria a vida inteira e fui efeito sanfona a vida inteira. Sabe por que contar caloria não funciona? Porque a gente tem que olhar o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos. Então, se eu for olhar só caloria, um bombom tem 50 a 80 calorias. Uma maçã também. Então, quer dizer, se eu for olhar só a caloria, eu vou comer o bombom que eu gosto mais. Só que quando eu como bombom, ele faz um pico de glicemia enorme, porque ele tem glicose pura ali. E não tem fibra. Quando eu como uma maçã, eu como fibra junto e eu como glicose mais frutose. E o pico glicêmico é menor. Então, o disparo de insulina para eu poder tirar aquela glicemia é menor, tá? A glicação, então, se eu conseguir tirar rápido, se eu não fizer picos de glicemia, né? Se eu for absorvendo glicose lentamente, eu vou liberando insulina lentamente e vou tirando aquela glicose. Eu não faço esses picos que provocam a glicação. Então, pessoal, contar caloria não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, o que eu tenho que observar é o tipo de alimento que eu estou ingerindo. Por isso que eu falo para vocês comerem de forma construtiva, tá bom? Deu para entender essa parte da insulina? Lesão renal também é consequência aí do diabetes. Quais são as complicações do diabetes? Pé diabético, que é a microcirculação do pé se foi, e aí a pessoa, por falta de uma boa circulação, quando ela faz alguma lesão ali, ela não consegue cicatrizar, não chega oxigênio, não chega nutriente, não chega células de defesa de forma eficiente para poder cicatrizar aquele pé, e aquilo vira um foco de bactéria, né? E a bactéria adora aquilo ali cheio de açúcar e sem nenhum dono, não tem célula de defesa, vamos fazer a festa. Aí o pé infecciona, aí eu tenho que ir lá, cortar um pedaço do dedo, vou começando a cortar literalmente por causa da microcirculação. Isso é o futuro de quem não controla a glicemia. Isso já é o diabetes e as suas complicações, né? Mas tudo começa onde? Tudo começa no pré-diabetes, tudo começa aqui, tá? Eu falo pra vocês que eu, quando comecei a me tratar, digamos assim, eu tinha 35 anos, tá? Fui fazer minha glicemia de jejum, tava em 10,2, tem ali meu exame guardado, né? Que eu vou acompanhando. Em 10,2. Tava ideal? Tava ótimo? Não, eu tava com sobrepeso, né, pessoal? Vocês sabem que eu tava com 19 quilos a mais. Eu sempre falo pra vocês, quando comecei a me tratar. Sobrepeso e uma inflamação absurda. Por isso que eu falo, bato na questão dos hábitos de vida. Tudo que a gente falou aqui, a alimentação e o exercício físico interfere diretamente nesses marcadores. Agora eu vou falar pra vocês os marcadores inflamatórios que a gente tem que olhar pra ver o risco cardiovascular.